ver com a Selic ter saído de 10 e ter ido para 15, mas também abriu muita oportunidade boa. E Paulo, você está animado com o Brasil em 2025? Essa é a pergunta que eu gosto de fazer para toda economia. Entrou no mudo aí o seu microfone, mas deu para pegar a pergunta aqui do seu... Eu estou animado, eu acho que no geral o Brasil vai bem, né? Depende de como você está posicionado, né? Eu acho que para quem investe em renda fixa, o Brasil continua sendo o paraíso da renda fixa, né? Em nenhum lugar do mundo você vai achar retornos tão gigantescos como tem no Brasil, né? Investimentos de renda fixa que te pagam 14, 15, 16% ao ano, que é um negócio impressionante. Assim, para você ter ideia, um investimento em renda fixa na Suíça paga 1%, no Japão paga 1%, nos Estados Unidos paga 5%, se muito, no Brasil está pagando 15%. Né? Então, para renda fixa, o Brasil continua sendo o paraíso da renda fixa. É claro que é um ano de economia mais difícil. Né? A gente vem de uma trajetória de crescimento muito forte. O Brasil cresceu 4% em 2021, se recuperando da pandemia, ainda no governo Bolsonaro. Depois, no governo Lula, cresceu 3%. Em 2022, 23, 24, 3,5%, né? Então a gente cresceu acumulado quase 14%. A gente vem de uma toada muito forte de crescimento econômico. Esse ano a gente deve crescer menos. Esse ano a gente vai crescer, acho que na melhor das hipóteses, uns 2%. Portanto, é um ano mais difícil. É um ano que a gente tem um choque de juros. O Banco Central foi obrigado a dar um choque de juros brutal na economia. Deve levar a Selic a 14,25 na reunião de março, né, já levou para 13,25. Ele está preocupado com a inflação de fato acelerou, o câmbio foi para 6,30 em dezembro, teve um pânico ali financeiro, um estresse, o que obrigou o Banco Central a subir juros, que dificulta mais a nossa vida. Então, o crescimento vai ser menor, não é um ano tão bom, mas acho que é um ano bastante razoável ainda, Luan. Basta ver o resultado das empresas, né? As empresas estão lucrando muito. O ano passado a gente teve formação bruta de capital fixo, né, investimento aumentando 10% no ano, o lucro dos bancos foi uma loucura o ano passado, 75 bilhões de reais, né? Então acho que é um ano ainda bom, né, talvez não tão forte quanto o ano passado, né, o investimento de bolsa está sofrendo e vai continuar sofrendo, porque o juro está muito alto, né, mas por outro lado a gente tem grandes oportunidades, né? Lembrar que a gente precisa comprar o som dos canhões e vender o som dos violinos, né? Então, nessa hora que está todo mundo desesperado vendendo, é que a gente está comprando, né? Então, eu acho que é um ano de oportunidades para a gente olhar, né? E Paulo, você acha que é oportunidade o mercado de ações? Aqui eu tenho um público que eles gostam muito de ações e principalmente ações que pagam dividendos, né? Que por mais que o mercado caiu bastante ali, as empresas estão lucrando, estão pagando dividendos. Então seria um bom momento para a pessoa que tem essa estratégia hoje estar investindo? Sim, sem dúvida. Ainda mais ação que é muito pagadora de dividendo, é difícil você comprar essa ação barata, porque o dividendo ele te dá aquele colchão de tranquilidade, aquela ação paga 5, 6, às vezes até 10% de dividendo todo ano, então dificilmente o preço cai muito. Né? Nesses momentos de estresse, como a gente viu, por exemplo, em dezembro e janeiro, com o Bovespa vindo a 120 mil pontos, isso abre janelas de oportunidade. Né? E claro, a gente está falando de empresas muito sólidas, né? Então você vai comprar um Itaú, uma Petrobras, né? Uma Eletrobras, são empresas que são quase monopolistas, né? Eu gosto muito da máxima do Warren Buffett, né? Você quer ganhar dinheiro na bolsa, siga os monopólios, compre empresas monopolistas que têm poder de monopólio e que têm uma capacidade de pagar muito dividendo, né? No fundo é isso, são empresas constituídas já e que dominam mercados, né, e que por isso tem força para pagar dividendos. Então, para quem tem essa estratégia, esses momentos de crise e de estresse são boas oportunidades de entrada, né, Luan? Diferentemente das empresas menorzinhas e tal, que chacoalham muito, né? Exatamente, né? Quando eu vejo que aqui o pessoal eles gostam dessa estratégia de comprar ali empresas que pagam dividendos e quando cai muito eles falam, caiu, compra mais e tal, porque o dividendo acaba sendo maior, né? E as empresas continuam trabalhando. E fundos imobiliários, você acha que é uma boa também, Paulo? Ou não, fundos imobiliários a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado? Qual que é a sua estratégia? Eu gosto muito de fundo imobiliário. Na época que eu era gestor lá no Fator, eu era responsável pelo fundo Fator Veritar, que é um fundo que a turma deve conhecer, bem famoso. Né? O Fator Veritar hoje deve estar com mais de 2 bilhões de reais de patrimônio. Faz tempo que eu não acompanho, eu saí de lá em 2021,
Mas eu lembro quando a gente estava lá na época da minha gestão, a gente foi um momento exuberante para fundos imobiliários, né? A gente saiu, sei lá, de 100 milhões, foi para quase 1 bilhão de reais de PL do fundo. Foi um momento de captação muito forte. Eu acho o produto de fundo imobiliário espetacular. Assim, eu sou um fã do produto fundo imobiliário. Agora, precisa tomar muito cuidado com que fundo imobiliário é esse que você compra, para saber o que tem lá dentro da carteira, né? Eu brinco que quando você vai comprar um fundo, qualquer fundo que você for investir na sua vida, você tem que saber a cor da cueca do gestor, você tem que saber quem é o gestor, o que ele está fazendo, quais são as estratégias que ele segue, quais são os ativos que estão lá dentro do fundo dele. Quando você põe dinheiro num fundo, você está delegando, terceirizando a decisão de gerir o seu dinheiro. Então, você não pode fazer isso de maneira, vamos dizer assim, passiva. Você tem que pesquisar e estudar para onde seu dinheiro está indo, né? E a indústria de fundos imobiliários é muito transparente, então você pode ver a carteira do fundo, você pode ver os CRIs que eles estão carregando. Eu gosto muito de fundos de CRIs, tá? Eu prefiro o fundo imobiliário que carrega CRIs e não lajes. Não é que fundo de laje é necessariamente ruim, mas em geral o fundo de laje ele concentra mais risco, né? Um fundo que é dono de um galpão, um fundo que é dono de um prédio, né? Eventualmente o inquilino daquele prédio sai, o fundo desaba, né? A gente viu muitos casos desse. O fundo caiu 50%, 60%, 70% o valor da cota porque ele tinha um prédio e o prédio ficou vazio, né? Então precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? O fundo lá que a gente tinha carregava 50 CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. E aí é muito legal, porque a gente tinha CRI que era um hotel em Foz do Iguaçu, um galpão da Azul no aeroporto de Viracopos, um galpão frigorífico que tinha as carnes da Marfrig, prédios residenciais no Itaim, lajes corporativas na Faria Lima. Então você tem uma diversificação de risco que é muito boa, né? Além, obviamente, de ter a isenção do imposto de renda, né, que você recebe no mês a mês, que é excelente, né? Então, como classe de ativos é muito bom. Agora, cuidado, né? Como a Selic subiu muito, teve um derretimento aí dos fundos imobiliários, né? Isso tem a ver com a Selic ter saído de 10 e ter ido para 15, mas também abriu muita oportunidade boa, né, para você garimpar. Tem muito fundo imobiliário cujo valor da cota está abaixo do valor patrimonial, né? Pô, você olha e você pode ver os CRIs, né? Todos os fundos imobiliários, os bons fundos divulgam a carteira de CRIs, a carteira do que eles carregam. Então, não é difícil você avaliar o ativo que tem lá dentro do fundo. Você pode até somar, falar, eu vou somar aqui todos os CRIs desse fundo, eles têm um valor, né, patrimonial de tanto, e compara isso com a cota, né? Agora, no geral, é uma classe de ativos muito boa, Luan. Eu gosto de sempre investir em fundo imobiliário. Eu acho que é um baita veículo, né? E sendo crítico e olhando direitinho, eu acho que é bom. E é um bom momento para entrar, porque eles ficaram baratos, né? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.